Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar numa obra assim fundamental da filosofia, os novos ensaios sobre o entendimento humano do Leibniz. A fonte que a gente tem aqui é uma tradução brasileira excelente, que pega os livros 1 e 2, né? Que falam das noções inatas e das ideias. E o mais interessante é que o Leibniz escreveu isso como uma resposta direta, quase comentando linha a linha o famoso ensaio do John Locke. Exato. E é curioso, porque Leibniz até admirava o Locke, mas, nossa, ele discordava em pontos essenciais sobre como a nossa mente funciona, como a gente conhece as coisas. Aí ele criou esse diálogo, né? Com o Filaleto, que seria a voz do Locke, e o Teófilo, que é o próprio Leibniz, defendendo suas ideias. Certo. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender o argumento principal do Leibniz contra aquela visão da mente como uma tábula rasa, né? Uma folha em branco. Porque ele insistia tanto que a gente tem princípios e ideias inatas. Vamos explorar isso, olhando bem para como ele via a natureza das ideias, da percepção. E para começar já com força, Leibniz traz uma imagem muito poderosa. Ele diz que a alma não é uma lousa lisinha, onde você escreve o que quiser. Pensa mais num bloco de mármore. Mas não um mármore liso, um mármore que já tem veios, sabe? Veios que meio que já sugerem uma forma, tipo a de Hércules. A mente já teria, assim, tendências, predisposições. Que tal essa imagem para a gente começar? Ah, essa imagem é fantástica. Ela já resume a briga toda logo de cara, né? O Locke, ali pelo Filaleto, defende a ideia clássica, a mente é tábua rasa, tudo vem de fora, pelos sentidos, ou quando a gente reflete sobre o que os sentidos trouxeram. Vem lá de Aristóteles essa linha. Já o Leibniz, com o Teófilo, diz que isso não explica tudo. Ele se alinha mais com Platão, Santo Agostinho, até os estoicos com as prolepses deles, aquelas noções prévias. Ele diz que a alma já carrega princípios originais, tipo umas sementes de conhecimento. A experiência, então, não cria essas sementes, ela só faz elas brotarem. Ela desperta o que já está lá de algum modo. Mas, peraí, por que essa necessidade toda de ter algo interno? Os sentidos não dariam conta de ensinar tudo pra gente? O Locke parecia bem seguro disso. Mas o Leibniz argumenta que os sentidos sozinhos só nos dão exemplos particulares. A gente vê o sol nascer todo dia, aí a gente conclui por indução que ele vai nascer amanhã. Mas isso é só uma probabilidade, né? Não é uma necessidade. Os sentidos não conseguem provar verdades que são, sempre necessariamente verdadeiras. Pensa na matemática. 2 mais 2 sempre será 4. Ou na lógica. Algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. A experiência pode até falhar, como ele mesmo lembra do exemplo lá de Nova Zembla, onde a noite dura meses. Para Leibniz, essas verdades necessárias, elas precisam de uma base interna, de princípios que não dependem de quantos exemplos a gente viu, mas da própria estrutura da nossa razão. São esses princípios que ele vai chamar de inatos. Entendi. Então, não são ideias completinhas, conscientes, desde que a gente nasce, mas seriam mais como potencialidades, como os tais veios no mármore. Sabendo geometria, óbvio que não. Mas a gente nasce com a capacidade, com a estrutura mental, que torna possível um dia a gente desenvolver a geometria. As ideias e verdades são inatas nesse sentido, como inclinações, disposições, hábitos ou virtualidades naturais. Os veios do mármore predispõem a figura de Hércules, mas precisa do trabalho do escultor, que seria a nossa atenção, a reflexão, a experiência, para tirar o excesso e revelar a forma que já estava ali latente. A experiência é super importante, claro, mas ela age sobre algo que já tem uma estrutura, uma tendência, uma propensão. Isso muda bastante o jeito de ver a coisa, né? A mente deixa de ser só um recipiente passivo esperando informação e passa a ser algo já estruturado, com tendências próprias. Mas, se essas sementes não são conscientes, como é que elas funcionam? Qual o mecanismo que o Leibniz sugere para isso? Aí a gente entra num dos conceitos mais originais e, eu diria, centrais do Leibniz. As Pitzitsperception, as pequenas percepções. São percepções que acontecem na gente o tempo todo, mas elas estão abaixo do nosso radar da consciência.
São tão pequenininhas, ou tão numerosas, ou tão constantes, que a gente não nota cada uma delas individualmente. Pensa, por exemplo, no barulho das ondas do mar para quem mora na praia. Você ouve aquele som geral, constante, mas não percebe cada gotinha d'água batendo, né? Ou o barulho de um moinho, que depois de um tempo, quem mora ali perto nem nota mais conscientemente. Percepções inconscientes, então. Isso soa muito moderno. Mas como é que essas coisinhas tão minúsculas explicariam ideias complexas ou verdades necessárias? Parece um salto meio grande, não? O salto se explica pela acumulação e pela influência constante que elas têm. Essas petites percepções são a base de muita coisa no sistema do Leibniz, viu? Primeiro, elas garantem que a alma nunca esteja realmente em branco ou totalmente inativa. Mesmo dormindo um sono profundo, sem sonhos ou até num estado de coma, Leibniz diria que a alma continua percebendo esses microestímulos do corpo e do mundo. Não tem a percepção consciente, que ele chama de apercepção, mas tem atividade perceptual rolando ali sem parar. E isso, para ele, era fundamental para argumentar contra a ideia de que a alma poderia simplesmente parar de existir ou, sei lá, desligar. Entendi. E segundo ponto importante, essas percepções insensíveis explicam grande parte da nossa motivação. Aquilo que o Locke chamava de uneasiness, sabe, um desconforto, uma inquietação, que faz a gente agir, Leibniz interpreta isso como o efeito somado de inúmeras petites perceptions, pequenas tendências e desejos que a gente não nota isoladamente, mas que juntos criam um impulso geral. É como se fosse uma semidor ou um prurido constante que empurra a gente para buscar o prazer que seria a satisfação desses microdesejos acumulados. A gente não precisa sentir uma dor aguda para querer mudar de posição quando está sentado muito tempo. A soma de pequenos desconfortos já faz a gente se mexer. Captei. Então essa inquietação não é uma dor específica. É mais como um ruído de fundo, constante, de desejos minúsculos. E é isso que nos move o tempo todo. Exatamente, é a base do nosso dinamismo interno. E tem mais uma consequência muito importante disso, a nossa individualidade. Para Leibniz, não existem duas coisas no universo que sejam perfeitamente idênticas. É o famoso princípio dos indiscerníveis. E por quê? Porque sempre vai haver diferenças, mesmo que mínimas, nas percepções de cada um, na perspectiva única que cada ser tem do universo, e essa perspectiva é moldada justamente por essa infinidade de petites percepções. Cada mente, cada mônada, que é a substância simples no sistema dele, reflete o universo de um ponto de vista ligeiramente diferente. Isso, por si só, já derruba a ideia de uma tábua rasa inicial que seria igual para todo mundo. Cada bloco de mármore já vem com seus veios únicos e intransferíveis. Isso é fascinante mesmo. Agora, se essas percepções minúsculas estão sempre lá, influenciando nossos desejos, nos tornando únicos, como fica a nossa liberdade? Se a gente é constantemente empurrado por essas forças sutis que a gente nem nota direito, a gente é realmente livre para escolher? Isso não soa um pouco determinista? É uma ótima pergunta. E o Leibniz, ele enfrenta isso de frente. Ele faz uma distinção importante. Para ele, ser livre não é o oposto de ser determinado, mas sim o oposto de ser coagido, constrangido. Você é coagido se alguém te força a fazer algo contra a sua natureza ou a sua vontade. Mas para Leibniz, a nossa vontade sempre segue aquilo que o nosso entendimento percebe como sendo o maior bem naquele momento. O ponto-chave é que essa percepção do bem não é puramente racional ou fria. Ela é uma mistura complexa de razões claras, distintas, com a influência mais confusa dessas petites percepções, dos sentimentos, das paixões, daquela inquietação que a gente falou. Então, a vontade não é indiferente, sabe? Ela não fica pairando no vazio, podendo escolher qualquer coisa sem nenhum motivo. Ela é sempre determinada por essa percepção do bem. Só que essa determinação vem de dentro da própria natureza da pessoa, da sua combinação única de razões e percepções.
Para Leibniz, ser livre é agir de acordo com essa natureza interna, sendo guiado pela razão, na medida do possível, claro, sem ser forçado por algo externo ou dominado por uma paixão tão forte que obscureça totalmente o entendimento. A liberdade não se opõe à necessidade, nesse sentido de determinação interna, mas sim à coação. Ok. Então a liberdade está em agir de acordo com a nossa própria natureza, mesmo que essa natureza seja complexa e influenciada por fatores que a gente nem percebe conscientemente. E como isso se conecta com a ideia de quem a gente é, nossa identidade pessoal ao longo do tempo? Se a nossa mente está sempre em atividade, sempre mudando, e se a gente até esquece coisas, como é que podemos dizer que somos a mesma pessoa? O Locke ligava muito a identidade à memória consciente, né? Sim, e o Leibniz concorda que a consciência e a memória são cruciais para o que ele chama de identidade moral ou aparente. É isso que importa para a gente na sociedade, para a questão da responsabilidade, para recompensas, punições. Se você não lembra de ter feito algo, como pode ser punido por isso? Parece injusto, né? No entanto, ele argumenta que essa identidade moral, ela pressupõe algo mais fundamental por baixo, a identidade real ou física, que é a continuidade da substância da alma, da mônada individual. Ah, então tem dois níveis aí. Exato. Mesmo quando a gente perde a memória de certos eventos ou durante o sono sem sonhos, a substância da alma continua existindo e continua percebendo através das petit perceptions. Lembra? Essas percepções insensíveis para Leibniz, elas conservam vestígios de todos os nossos estados passados, mesmo que a gente não consiga acessá-los pela memória consciente. Elas garantem uma continuidade real por baixo da consciência, que pode ser intermitente. Pode até existir o que ele chama de uma ligação média de consciência. Mesmo que eu não lembre diretamente do estado A, eu lembro do B, que estava ligado ao A, e isso mantém a corrente. A identidade moral depende da consciência, sim, mas ela está naturalmente fundada sobre essa identidade real e contínua da substância, que é garantida pela atividade incessante das pequenas percepções. Faz sentido pensar que existe uma continuidade mais profunda do que só aquilo que a gente lembra ativamente. É como se o hardware da alma continuasse rodando, mesmo quando a tela da consciência está apagada ou mostrando outra coisa. Exatamente essa a ideia. A consciência é a ponta do iceberg, mas a identidade real mesmo está ligada à totalidade da mônada, com toda a sua história de percepções, incluindo as inconscientes. Tentar desvincular totalmente a identidade da substância levaria a absurdos, como ele mostra naqueles exemplos hipotéticos dele. Se a identidade fosse só consciência, poderíamos imaginar trocar consciências de corpo ou ter duas pessoas iguaizinhas se tivessem consciências indistinguíveis. E isso, para ele, violaria a ordem natural, onde cada substância é única e gera sua própria consciência a partir de si mesma. Entendi. Então, resumindo essa nossa viagem pelo pensamento do Leibniz em resposta ao Locke, a gente sai da ideia de uma mente como folha em branco para uma mente como um mármore com veios, cheia de potencialidades inatas, né? E o motor dessa mente, o que a mantém ativa e explica um monte de coisa, são as petit perceptions, essas percepções minúsculas, inconscientes, que acabam moldando nossa individualidade, nossos desejos, a tal da inquietação, e até influenciam nossas escolhas, definindo a nossa liberdade como agir de acordo com essa natureza complexa que a gente tem. A identidade, por fim, tem uma base na consciência e na memória, a moral, mas se ancora mesmo é na continuidade real da substância da alma. Seria isso. Perfeita síntese. Acho que você pegou o essencial. Leibniz nos oferece uma visão da mente como algo intrinsecamente ativo, já estruturado de saída e muito, muito mais profundo do que a nossa consciência imediata consegue alcançar. E pensando nisso hoje, né? Quase 300 anos depois que ele escreveu essas coisas, fica uma questão, né? Fica a provocação, com certeza. Como é que essas ideias do Leibniz sobre tendências que já nascem com a gente, sobre percepções que a gente nem nota conscientemente, mas que moldam nossas escolhas e quem a gente é, como isso conversa com o que a gente discute hoje sobre vieses inconscientes lá na psicologia,
ou sobre o papel da intuição nas nossas decisões, ou até mesmo com os desafios de entender a mente de uma inteligência artificial. Será que ajuda pensar a mente não como um receptor passivo de informação, mas como essa entidade já meio pré-estruturada, em constante atividade, mesmo que sutil? Será que isso nos dá ferramentas melhores para entender como a gente aprende, como a gente decide, ou simplesmente quem a gente é? É algo para a gente continuar pensando, né? Como essas ideias filosóficas de séculos atrás ainda têm tanto a dizer para a gente hoje.